Olá, essa apresentação tem três partes, que no entanto talvez eu misture um pouco, né? Na primeira eu vou apresentar rapidamente o conceito de aforização. Na segunda, vou falar um pouco da construção de Nelson Rodrigues como autor. E na terceira, vou comentar algumas das frases famosas do Nelson Rodrigues, que seriam uma dessas facetas do autor. Então, a questão da aforização é a seguinte: começa com uma ideia do Menguinot, da qual ele se deu conta não sei quando, de que lendo textos você se depara de vez em quando com uma frase que é diferente das outras. Ela é destacável, diz ele, né? Ela tem um certo ritmo e ela diz uma certa verdade, em geral com um tom generalizante. Ele fala de frases filosóficas, de enunciados jurídicos. Os jornais estão cheios disso hoje, com frases, ou que são manchetes ou submanchetes, ou declarações de políticos, artistas, eventualmente pessoal do BBB, por exemplo, essas frases que vêm a ser comentadas. Ele usa uma palavra muito interessante para falar dessas frases, que é pregnante. Pregnante tem a ver com prenhez, né? Essas frases são cheias de ritmo e eventualmente de sentido. Por isso elas são comentadas, etc., e assim por diante, né? O enunciador dessas frases não é um locutor comum, não é como dizer vai chover, né? Dizer penso logo existo não é como dizer o feijão está queimando, né? É uma sobre-asseveração. Se esse locutor é um locutor especial, de alguma maneira. Não que ele tenha que ser procurado entre os especiais, ele se torna especial pelas frases que ele diz, ou pela obra que ele produz, com a qual há essas frases, né? Finalmente, o Menguinot cunhou esse termo, aforização, que lembra aforismo, embora muitas das aforizações não sejam aforismas, isto é, enunciados que acreditam ser verdadeiros. Aliás, um grande criador de aforismos, que é um tal de Karl Kraus, né? Karl Kraus, cunhou um aforismo sobre os aforismos. Ele diz que um aforismo jamais coincide com a verdade, ou é meia verdade ou verdade e meia, né? Então, essas frases, né, há pensadores, filósofos, etc., que escreveram textos curtos ou coletâneas de textos curtos. Por exemplo, esse cara, por exemplo, La Rochefoucauld, né? Então, a aforização, essas frases, pequenas frases, tal, são um material importante na cultura, nas diversas sociedades que as organizam, coletam, etc., sobre temas diversos ou vindas de autores diversos e assim por diante, né? Então, aforizações, né? O segundo tópico é a construção do autor Nelson Rodrigues, né? Sobre essa questão do autor, né, o Menguinot diz uma coisa muito interessante. De certa maneira, parafraseando Foucault, né, mas acho que eu vou ficar com a formulação do Menguinot, que eu acho que é historicamente mais visível, mais claro aquilo que ela diz, né? Os autores produzem obras, mas autores e obras são eles mesmos produzidos por todo um complexo institucional. Há processos pelos quais, num dado momento, agentes situados em determinados lugares vão converter em obras textos escolhidos em diversos tipos e gêneros de discurso. Esses processos não são necessariamente sintomáticos de determinada configuração histórica, de lutas entre interesses e do funcionamento das instituições científicas. A ideia básica é: um autor não nasce, né? Um autor não nasce, ele é constituído. E o autor é tanto mais importante quanto mais ele é considerado autor pelos outros, digamos assim, né? Pelos editores, pelos críticos, pelos comentadores, por aqueles que organizam a sua obra e que consideram, portanto, que aqui está um conjunto de textos que merecem ser lidos e, tanto quanto merecem ser lidos, ou até mais do que isso, merecem ser reunidos e avaliados de alguma maneira, retomados e assim por diante, né? Então, Menguinot fala dos autores em três níveis, né? Primeiro, eles são aquilo que ele chama de os autores de, e que é uma aplicação que se pode fazer, por exemplo, autor de uma frase, mas também é o autor de uma facada, né? Autor de, se é aquele que faz, aquele que diz, que é juridicamente, digamos, responsável por isso, né? Num segundo patamar está o autor de uma obra, que é o conceito mais típico, corrente, digamos, mais caracteristicamente citado. Quer dizer, o autor é alguém que tem uma obra, né? Uma obra precisa de um autor, ela não cai do céu, e um autor é um autor porque tem uma obra.
Se você não tem nada, você não é um autor. Você pode ser qualquer coisa, ótimo, mas você não é um autor. Claro que também o que é uma obra é sempre uma questão historicamente definida, né? Essa ideia de que os autores são construídos, né, que aparece aqui, quer dizer, o autor e a obra são construídos, vale muito para o Nelson Rodrigues, né? Porque ele era um jornalista, mas era também um teatrólogo, era também um cronista e era também um memorialista. E escrevia cotidianamente em jornais, tem uma produção gigantesca, e essa obra ficava, digamos, eventualmente esparsa. Menos a teatral, que evidentemente cada peça estava lá num volume, né? Eventualmente se reúnem peças em mais de um volume. Mas ele foi construído como autor, essa é uma questão importante, por 2 ou 3 procedimentos cruciais. Vou citar os mais relevantes, né? Uma biografia de 500 páginas que traça a vida e analisa a obra do Nelson Rodrigues, sua situação na mídia, na sociedade, na época em que ele escreveu, em que ele se assumia, por um lado, ser politicamente reacionário e, por outro, era considerado por muita gente um escritor obsceno, especialmente por causa da sua obra teatral, mas também por causa de textos escritos, como os coletados e organizados num volume chamado A Vida Como Ela É, e que está numa coleção de clássicos da literatura portuguesa e brasileira. Esse tipo de coisa é importante, isto é, juntar os textos esparsos, colocar num livro e depois conseguir que esse livro vire um livro clássico na história da literatura de língua portuguesa. Isso tem a ver com construir um autor. Mas ele também foi muito filmado, né? Há vários filmes baseados em peças teatrais dele, ou então em A Vida Como Ela É, que virou um seriado, passava na Rede Globo aos domingos à noite, depois do Fantástico, episódios de A Vida Como Ela É, e que sempre eram episódios que tinham a ver com a família, né? Casamentos fracassados, traições, adultérios, heterossexuais que se revelavam homossexuais, e assim por diante. É sempre uma coisa, enfim, que permitiu que muita gente dissesse que o Nelson Rodrigues era um autor obsceno. Então, ele se transformou num autor, né? Transformou num autor. No banco de dados da CAPES, né, de teses da CAPES, eu encontrei 20 teses sobre Nelson Rodrigues. Acho até um número não muito grande, dada a relevância, dado o volume de pessoas que eu cito aqui e ali, em jornais, a propósito de muitas coisas, né? Ele era também um cronista esportivo, era meio cego, não via muito bem, mas o futebol para ele não era aquilo que acontecia no campo. Aliás, ele era contra o videotape, que ele achava que era adorado pelos idiotas da objetividade, né? O futebol para ele era uma coisa transcendente, né? Uma pelada era transcendente para ele. O Fla-Flu, ele começou antes da criação do mundo, né? Ele era super hiperbólico. Então, as crônicas dele sobre o futebol são organizadas em 2 volumes diferentes, sempre pelo Rui Castro, né? Então, ele foi transformado num autor. As obras dele ocupariam 1 metro numa estante. Então, um autor prolífico, né? E tratou de muitos assuntos, né? Muitas crônicas, aspas para crônicas, né? São memórias, outras são avaliação do cotidiano, ou outras se valem de um episódio do cotidiano real, ou que ele inventou para retomar teses sobre a ignorância, sobre a esquerda, sobre a política, sobre a corrupção e assim por diante, né? Então, ele é um pensador, digamos assim. Aliás, o Luiz Augusto Fischer escreveu um livro há uns 10 anos dizendo que o Nelson Rodrigues não é um cronista. Ele pega a crônica, ele esquece o teatro e pega a crônica. Que ele é um ensaísta. Ora, um ensaísta é considerado, digamos, no mundo intelectual, um autor raro, digamos assim, né? O ensaísmo não é para todo mundo, né? É para quem tem, digamos, o que dizer, né? Mesmo que seja com base naquilo que leu, mas que não precisa ficar citando a toda hora, segundo fulano Beltrano. Vai dizendo, faz com que esses textos pareçam pessoais. O grande modelo, como se sabe, é o Montaigne, né, que aparentemente escrevia a partir dele, observando fatos banais, ou escrevia sobre temas que poderiam ser temas filosóficos, mas que ele tratava não como se fosse um tema filosófico, mas como se fosse um tema que interessava a ele, num estilo que também contém muitas dessas frases citáveis e assim por diante.
Então, aceitemos que o Nelson Rodrigues é um autor, porque tem uma obra, e que talvez seja um autor, isto é, que tem esse estatuto de proferir enunciados profundos, né, raros, que nem todos os autores, a que nem todos os autores têm acesso. É como se ele tivesse acesso a um certo tesouro, de onde ele tirava essas frases importantes, né? Vou citar algumas e comentar rapidamente. Bom, se você digita no Google frases de Nelson Rodrigues, você vai achar um conjunto de frases, inclusive subdivididas em tópicos diferentes. Por exemplo, sobre futebol, ou as melhores frases do Nelson Rodrigues, né? E em algumas delas você observei uma coisa curiosa. A frase está lá, né? Aí tem uma informação sobre em que dia ela foi incluída, né? E quantas pessoas acessaram e leram, né? Que é uma maneira, digamos assim, de acompanhar em que medida esse autor é acessado, eventualmente tem alguma influência entre os leitores e assim por diante, né? Isto é, a obra dele é esquadrinhada de alguma maneira, né? Por isso eu estranhei, digamos assim, um número até relativamente pequeno de teses sobre ele, né? Dentre as obras organizadas pelo Rui Cássio, tem uma que se chama Flor de Obsessão. O Nelson Rodrigues dizia eventualmente dele, aliás, muitas vezes dele, que ele era uma flor de obsessão. De fato, se você lê as crônicas dele, você vê que tem certas coisas que voltam obsessivamente, é claro, né? Então, um livro se chama Flor de Obsessão, que contém 1000 frases do Nelson Rodrigues, né? A minha experiência, o que me levou a fazer essa comunicação, aliás, foi ler o Nelson Rodrigues e me dar conta, sim, porque eu tinha lido o Menguinot sobre aforização, etc., de que em cada trecho, em cada página, várias frases destacáveis. Eu ia sublinhando, anotando. Daí, como encontrei esse tesauros aqui, deixei as minhas lá de lado, porque elas estão aqui também, e vou comentar algumas que estão entre as melhores frases de Nelson Rodrigues, 100, né, segundo o Google. Vou comentar algumas, né? Então, a dúvida é a autora das insônias mais cruéis, né? A dúvida, a falta de sossego, aí você perde o sono. Não dá para saber se aqui ele está falando da dúvida sobre, digamos, a fidelidade de um marido, de uma esposa, etc., ou se é uma dúvida política, mas enfim. Por isso mesmo essas frases são interessantes, porque elas cabem relativamente a qualquer assunto, né? Ou os admiradores corrompem, né? Quer dizer, o admirado, né? A pessoa admirada, talvez mostre suas fragilidades, se corrompa, né? O cara é super honesto enquanto ninguém o coloca num pedestal. Depois ele revela sua fraqueza. Então, a liberdade é mais importante do que o pão. Olha, uma tese política importante e certamente poderia ser citada pelos liberais, né? A liberdade é mais importante, até porque quem não tem pão é o pobre, e eles, em geral, têm, então a liberdade é mais importante, né? A televisão matou a janela. É um verdadeiro pequeno tratado sociológico, né? O que aconteceu com as famílias, com a vizinhança, quando a televisão apareceu? Cada família ficou em casa. Eventualmente, numa casa, 2 ou 3 aparelhos de televisão, um para cada habitante. A rua, imagine, aquela conversa de fim de tarde, ou a janela, né, para espiar o mundo, desapareceu, né? Amar é ser fiel a quem nos trai. Olha que coisa interessante, né? Não é assim, me traiu, então vou me vingar. Não, é ser fiel a quem nos trai, né? Ou é preciso trair para não ser traído. Que coisa paradoxal. Para você, para que a outra pessoa seja fiel a você, é preciso que você traia. Pareceria que é o contrário, né? Se há um contrato de fidelidade mútua, então a fidelidade é garantida. Ele diz, não, se um trai, isso é garantia da fidelidade, né? Muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Ele está falando de futebol. E às vezes a gente sabe, quem vê futebol sabe que é isso mesmo, né? O cara faz um gol com a mão, finge, ou enfim, finge que foi atingido violentamente, mas não foi, para prejudicar o adversário. Mas o curioso é que ele aplica isso também à literatura. Quer dizer, também não há boa literatura se o autor tiver caráter, né? Uma coisa bem curiosa, né? Ou não existe família sem adúltera, né? É uma obsessão dele isso, que aparece muito naqueles contos de A Vida Como Ela É, né? Talvez A Dama da Lotação seja a história mais paradigmática desse tipo de coisa, né? Essa dama da lotação é uma esposa que adora o seu marido,
mas que todo dia sai de casa e transa com alguém num ônibus que ela pega. Mas para ela não está errando. Ela vai lá e faz o que tem que fazer e volta e continua amando o seu marido. É curioso, né? O ônibus apinhado é um túmulo do pudor. Não sei se as mulheres que andam agredidas em ônibus concordariam com isso, mas não sei por que ele disse isso, né? O pudor é a mais afrodisíaca das virtudes. Isso é interessante, porque ele fala muito mal, digamos assim, da nudez, né, do biquíni, que é uma nudez gratuita, etc., né? E se lembra de dizer do primeiro umbigo de uma mulher que ele viu no desfile de carnaval. Não consegue esquecer disso, fala disso, acho que, sei lá, em 50 terços, 100 terços, essa coisa volta sempre, né? Então ele condena a nudez. Por isso diz ele, né, que o pudor é a mais afrodisíaco. Não é a nudez que é afrodisíaco, não é o nudes, é o pudor que é afrodisíaco, né? Ou só o cinismo redime um casamento, né? Quer dizer, se as pessoas não forem cínicas, o casamento você vai. O que ele quis dizer com isso? Que as pessoas têm que fingir, se enganar, porque senão a coisa não funciona? Tem a ver também com ser fiel a quem trai, de alguma maneira. Dá para estabelecer uma rede, né? Ou então, tudo passa, menos a adúltera, né? Ele diz assim que o amor bem-sucedido não interessa a ninguém. Ele fala muito disso, as histórias dele têm muito disso. Ou toda unanimidade é burra, né? Talvez a frase mais famosa do Nelson Rodrigues. Ou, sem paixão não dá nem para chupar um picolé. Às vezes ele fala chicabom, né? Não dá nem para chupar um chicabom, é um tipo de picolé. Então, sem paixão não dá nem para chupar picolé. Ou seja, as pessoas têm que ter paixão, se quiserem fazer alguma coisa relevante em algum sentido. E tem uma frase até meio longa, não é propriamente um aforismo, não é parecido com um aforismo, mas que vale a pena comentar porque, de certa maneira, repete Umberto Eco, né, que disse isso muito depois dele, e ele disse isso muito antes das redes. Ó. Outrora os melhores pensavam pelos idiotas, hoje os idiotas pensam pelos melhores. Criou-se uma situação realmente trágica. Ou o sujeito se submete ao idiota, ou o idiota o extermina. Mas também tem uma outra versão parecida com essa, que é a seguinte. Antigamente o silêncio era dos imbecis. Hoje são os melhores que emudecem. O grito, a ênfase, o gesto, o punho cerrado estão com os idiotas de ambos os sexos, né? Lembra Humberto Eco, que falou que hoje qualquer imbecil escreve nas redes aquilo que antes só se dizia num bar, privadamente, depois de alguns copos de vinho, né? Então, acho que é uma avenida aberta para pesquisa, né? Falar especialmente dessa construção do Nelson Rodrigues como autor, que acho que os rodriguianos não prestam atenção a esse aspecto, que esse pensamento, essa tese deriva de outros lugares, né? E tratar dele como esse grande produtor de frases, isto é, do pensador, né? Num dos livros dele, A Cabra Vadia, tem uma orelha escrita pelo Roberto Campos, que diz que nunca conheceu um frasista como Nelson Rodrigues. E o Roberto Campos tinha coleções de frases, e ficou famoso porque começava texto sempre com uma citação, que evidentemente não significava que ele tinha lido aquele autor, mas que ele tinha um livro no qual aquela citação estava.